A teoria da anunciação do falso acontecimento. É comum vermos cenas anteriores prepararem algo que vai acontecer na cena seguinte. E essa cena anterior nem sempre é a cena principal da história, é uma falsa cena. E não precisam ser cenas sucessíveis umas das outras, elas podem estar embaralhadas, essas falsas cenas. Mas aplicar essa teoria da falsa cena vai gerar um complexo muito interessante para a sua história. É como se fosse outras possibilidades que poderiam ser aplicadas dentro da sua narrativa. E a teoria é muito simples, você precisa criar uma cena anterior a cena de fato que você quer contar, aquela cena marcante da sua história. E essa cena anterior não pode ser de muito impacto, ou você vai estragar a cena principal que você vai criar. Mas essa cena anterior vai ser uma cena que anuncia algum risco, anuncia alguma mudança, vai ser quase uma cena espelho dessa cena principal que você quer contar. É claro que essa cena espelho vai ser bem diferente da cena principal. Se a cena principal for uma cena de risco, você pode criar uma cena anterior que um garoto está andando de skate e cai, por exemplo. Ou seja, é um risco também. Elas vão dialogar pelo sentido e não pelo contexto geral, e não pela situação, e não pelo foco narrativo. Mas elas vão se espelhar pelo contexto, elas vão se tocar pela situação, pelo sentimento. Resumindo, se você não mudar a direção da sua cena antes da cena principal acontecer, antes da cena de impacto, de grande acontecimento acontecer, você vai continuar na mesma estrada sem conseguir pegar a curva. Então essa falsa cena seria uma curva para a gente ir para um outro caminho, para uma outra direção, para preparar o leitor para o que está por vir na sua história. Então, na prática, você cria uma cena anterior para anunciar a cena e o acontecimento que está por vir.